Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre os tipos de matrizes. As matrizes se classificam por apresentarem certas características, recebem uma nomenclatura diferenciada, são elas. Então, as matrizes elas são classificadas de acordo com as suas características, né? Elas podem ser chamadas de matriz quadrada. Denominamos uma matriz quadrada toda matriz de ordem M por N, em que M é igual a N, ou seja, tem o mesmo número de linha e o mesmo número de colunas. Indicamos por AN, por exemplo, é a matriz A2, de ordem 2, significa uma matriz de duas linhas por duas colunas, é uma matriz quadrada. E nela nós classificamos duas diagonais, começando do A11, aqui do elemento A11, nós temos a diagonal principal e do A12 voltando, temos a diagonal secundária. Lembre-se, matriz quadrada tem duas diagonais, diagonal principal, diagonal secundária. É porque mais à frente a gente vai trabalhar com elas. Aí temos a matriz B de ordem 3, que é 3 linhas e 3 colunas, por isso que fala de ordem 3, B3. A diagonal principal, a diagonal secundária. Temos também a matriz triangular. Uma matriz quadrada de ordem N é denominada matriz triangular quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Então, quando os elementos que estão acima ou estão abaixo são nulos, são zeros, dizemos que é uma matriz quadrada triangular. Então, por exemplo, aqui nós temos a matriz de A de ordem 2, ela é uma matriz quadrada triangular, porque acima da diagonal principal, o elemento é nulo, é zero. Temos a matriz B de ordem 3, quadrada e triangular, pois abaixo da diagonal principal, os elementos são nulos, são todos zeros. Então, quando fala matriz quadrada triangular, ela pode ser zero ou acima ou abaixo da diagonal principal, não os dois ao mesmo tempo. Matriz diagonal. A matriz diagonal é toda matriz quadrada, né, diagonal, que os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Aqui são os dois ao mesmo tempo, acima e abaixo, são nulos. Então, a diagonal principal, acima nós temos o zero, abaixo nós temos o zero, a matriz de ordem 2. Aqui a gente tem a diagonal principal, acima os elementos todos são zero e abaixo os elementos todos são zero, a matriz B de ordem 3. Então, qual a diferença da matriz quadrada triangular? A quadrada triangular, ela vai ser acima ou abaixo, não os dois ao mesmo tempo, acima ou abaixo da diagonal principal é zero. Já a matriz diagonal, que é uma matriz quadrada diagonal, é acima e abaixo. Então, acima da diagonal principal e abaixo da diagonal principal, os elementos são zero, acima e abaixo. Matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada também, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a zero, são nulos. Aí chamamos ela de matriz identidade e representamos por IN. Então, nós temos aqui exemplo. I1, de ordem 1, a matriz com uma linha e uma coluna, então é o próprio 1. I de ordem 2, matriz quadrada 2 por 2, a diagonal principal é 1, e os demais elementos é 0, né? Aí nós temos a identidade de ordem 3, então a diagonal principal é 1, e os elementos acima e abaixo são todos 0, são chamadas de matriz quadrada identidade. E temos a matriz nula. Denominamos matriz nula toda matriz que possui todos os elementos iguais a zero. Então, nós temos aqui a matriz nula. Nula representada 2 por 3, né? A matriz nula, 2 por 3, duas linhas por 3 colunas. Tem uma matriz nula, 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Nula, todos os elementos são iguais a zero. Toda matriz quadrada nula também é diagonal? Toda matriz quadrada nula também é diagonal. Porque aí, acima da diagonal principal, abaixo da diagonal principal é zero,
a diagonal principal também pode ser 0. Então, a matriz quadrada nula também é diagonal. Matriz linha. Toda matriz linha é aquela matriz que possui uma única linha. Aí ela é chamada de matriz linha. Então, por exemplo, a matriz A de ordem 1 por 5 é uma matriz linha. A matriz B de ordem 1 por 2 é uma matriz linha, que só tem uma única linha. Pode ter várias colunas, mas tem uma única linha. A matriz coluna é toda matriz que possui uma única coluna. É denominada de matriz coluna. Então, a matriz A, 3 linhas por uma coluna. A matriz B, 2 linhas por uma coluna. E a matriz C, 5 linhas por uma coluna. Todas são chamadas de matriz coluna, que possui uma única coluna. Matriz transposta. A gente também vai trabalhar bastante com a matriz transposta. Dada a matriz A de ordem M por N, denomina-se matriz transposta de A e indicada por A elevado a T. Lembre-se, A elevado a T significa matriz transposta. A matriz de ordem N por M. Observaram? A transposta ela é o inverso da matriz normal. A normal é M por N, a transposta é a inversão, N por M, cujas linhas são ordenadamente iguais às colunas da matriz A. Por exemplo, a matriz A, 5 e 7, menos 1 e 0, 8 e 2. A transposta de A vai ficar a primeira linha, 5 e 7, vai ser a primeira coluna. A segunda linha, menos 1 e 0, vai ser a segunda coluna. A terceira linha, 8 e 2, vai ser a terceira coluna, 8 e 2. Então, a primeira linha vai ser a primeira coluna, a segunda linha vai ser a segunda coluna, a terceira linha vai ser a terceira coluna. A matriz B, 10 menos 3, menos 8 e 5. A transposta de B, 10 e menos 3, que é a primeira linha, vai ser a primeira coluna, e menos 8 e 5, a segunda linha, vai ser a segunda coluna, menos 8 e 5. Observação. Na matriz transposta, é só inverter as linhas em colunas, ou seja, a primeira linha converte em primeira coluna, a segunda linha converte em segunda coluna, a terceira linha converte em terceira coluna e assim por diante. Então, é só inverter as linhas em colunas. Matriz simétrica. Quando a transposta da matriz A não altera a matriz A, dizemos que a matriz A é uma matriz simétrica, ou seja, quando a transposta não muda a matriz A, aí ela é chamada de matriz simétrica. Por exemplo, a matriz A é a transposta de A, primeira linha, menos 3, 0 e 5, vai ser a primeira coluna. Segunda linha, 0, 1 e 6, vai ser a segunda coluna. Terceira linha, 5, 6 e 3, vai ser a terceira coluna, 5, 6 e 3. E observem que elas não mudaram, mesmo eu fazendo a inversão de linha em colunas, a matriz não se alterou. Então, dizemos que essa matriz ela é simétrica. A igual a transposta de A, portanto, as matrizes são simétricas, ou seja, não alteram os elementos. Espero que todos tenham entendido e bons estudos a todos.